algoritmos de machine learning são categorizados em 3 diferentes categorias: supervisionado, não supervisionado e aprendizagem por reforço. Nos métodos de aprendizado supervisionado, em um determinado dataset, nós temos o nome das classes e a variável resposta presente. No aprendizado não supervisionado, tudo que temos é o conjunto das features e nenhuma informação sobre a variável resposta. K-means é um popular algoritmo de cluster que pode ser bastante útil no mercado financeiro e pode ser usado na gestão de risco, desenvolvimento de estratégias, diversificação do portfólio, análise da estrutura do mercado. Nesse vídeo iremos abordar somente o terceiro item acima. O tutorial será dividido em 2 partes. A primeira parte com a teoria do K-means e a segunda parte com a aplicação. Se você tiver um dataset igual a esse, onde os eixos representam 2 diferentes features, e você quer identificar cluster nesse dataset. Nesse caso, você não tem nenhuma informação sobre a variável resposta, então você não sabe o que está procurando. O que pode ser feito é identificarmos alguma estrutura que nos ajude a nos indicar esses 2 clusters. O K-means ele é um método que pode ser perfeitamente utilizado, nesse caso aqui, para identificar esses 2 clusters. A primeira etapa para identificar os 2 clusters é identificar 2 pontos aleatórios que consideramos os centroides dos clusters. Esses centroides podem ser colocados em qualquer lugar do gráfico. O próximo passo é calcularmos a distância de cada ponto até o seu centroide. Por exemplo, esse ponto aqui, depois de calcular as distâncias, ele é mais próximo do centroide azul do que do amarelo, enquanto que esse ponto é o oposto. Então, a gente poderia considerar que esse ponto aqui, ele pertence ao cluster azul, enquanto que esse ponto aqui, ele pertence ao cluster amarelo. Uma maneira fácil de visualizarmos essa distância é traçarmos uma reta ligando cada centroide e depois traçarmos uma reta perpendicular ao primeiro traço. Todo o lado esquerdo pertence ao cluster azul, enquanto todo o lado direito a gente considera como pertencente ao cluster amarelo. Então agora temos 2 clusters imperfeitos. O próximo passo é melhorarmos esses clusters. Então nós iniciamos com 2 clusters e pretendemos tornar eles melhores em cada etapa. E o jeito de fazer isso é tentar ajustar o centroide dos clusters. Por exemplo, no cluster azul temos 10 pontos e nós queremos achar o centroide de ambos. Então mudamos a região do centroide para lá e o mesmo a gente faz com o cluster amarelo. Agora recalculando as distâncias até o centroide, ou seja, repetindo o mesmo método, nós temos que alguns pontos mudaram de amarelo para azul, porque eles estão mais próximos do centroide azul. Recalculando a posição do centroide com a chegada dos nossos pontos, nós temos que as posições mudaram um pouco, mas nenhum ponto mudou de cluster. O algoritmo para aqui e é definido os novos clusters. Haverá situações em que o número de clusters não será tão fácil como foi nosso primeiro exemplo. E subjetivamente, pessoas podem errar a afirmação e afirmar que tem 4 clusters no gráfico. Então, para eliminarmos essa subjetividade e encontrar o número ótimo de cluster, se faz necessário um método quantitativo que nos diga isso. O jeito de fazermos isso é iniciarmos com o número inicial de clusters, por exemplo, k igual a 2, e calcularmos a soma do quadrado da distância de cada ponto, entre cada ponto e o centroide. Fazemos isso para cada cluster e depois calculamos também a soma total do quadrado dos erros. Repetiremos esse processo para diferentes números de cluster e no final teremos um gráfico igual a esse aqui. No eixo Y temos a soma do quadrado dos erros e no eixo X o número de clusters. Podemos notar que conforme aumenta o número de cluster, a soma do quadrado dos erros ela tende para zero. Uma técnica que pode ser utilizada para termos tanto uma quantidade reduzida de cluster e ao mesmo tempo termos também uma soma do quadrado dos erros baixo, é uma técnica conhecida como a técnica do cotovelo. O cotovelo é esse ponto no gráfico onde o decaimento da soma do quadrado dos erros começa a ser lento. Então, nesse exemplo, o número ótimo de cluster seria igual a 2,
porque é o segundo ponto aqui do gráfico, o segundo cluster. Essa é a técnica do cotovelo, pessoal. Na próxima parte, nós iremos implementar esse algoritmo caminhos no Python, utilizando dados financeiros. Então, até lá. Então, pessoal, o primeiro passo sempre em um projeto de machine learning do Python é trazermos as bibliotecas necessárias para a nossa análise. Irei começar pelas bibliotecas mais básicas que iremos utilizar, como a biblioteca NumPy, biblioteca de matrizes do Python, e a biblioteca Pandas, que ela serve para manipulação e análise. Além disso, os dados do mercado financeiro eu irei importar pelo Yahoo Finance, por isso eu irei trazer essa biblioteca também. Como eu vou utilizar a função Pandas Data Read, eu tenho que informar para no código, e eu posso utilizar isso, posso fazer isso por essa linha de código aqui. Vou importar também o próprio Pandas Data Read, que é a biblioteca de leitura de dados. E na parte gráfica eu irei utilizar Pylab, mais especificamente as funções plot e show. Do matplotlib também irei trazer a função pyplot, vou definir como plt. E também gosto de utilizar a função plot, porque os gráficos ficam bem dinâmicos. Vou trazer a função express. Nas bibliotecas matemáticas do NumPy, eu irei trazer a função range. Do CCP cluster, irei trazer as funções caminhos e vk. Da biblioteca math, irei trazer a raiz quadrada. Na parte de modelagem, eu vou utilizar a biblioteca scikit-learn, biblioteca de machine learning do Python, e eu irei trazer caminhos. Além disso, eu também irei trazer a função preprocess. Então, conseguimos carregar nossos pacotes. Então, pessoal, uma vez que nós temos que as bibliotecas foram carregadas, o próximo passo é lermos os dados. Minha ideia aqui é trazer os ativos que compõem o índice Ibovespa, que são 76 ativos, mas nem todos vamos encontrar aqui, porque alguns não estão mais listados na B3. Vamos trazer uma grande parte deles e nosso interesse é a gente realizar essa clusterização, ou seja, separar esses ativos em diferentes grupos no que diz respeito ao retorno e a volatilidade desses ativos. Essa listagem de ativos que compõem o índice Ibovespa pode ser encontrada numa página da Wikipedia, e nosso interesse é trazer esses códigos. Vou realizar um web scrap dessa página aqui do Wikipedia, e isso pode ser feito simplificadamente utilizando a função do pandas read HTML. Como podemos ver, funcionou, porém está trazendo todas essas informações, o que não é interessante. Portanto, eu vou criar um vetor códigos e nele eu vou dizer que eu quero de data table apenas códigos, ou seja, a coluna códigos, esses valores, e vou transformar em lista. Vou definir como lista. Ok, funcionou. Vamos ver. Perfeito. Porém, quando a gente for trazer esses dados do Yahoo Finance, eles não estarão bonitinhos desse jeito assim.
eles estarão no final da palavra, do código, acompanhado das palavras, das letras S e A, ou seja, sociedade anônima. Por isso, vamos acrescentar a essa lista essas palavras SA no final do código. Isso pode ser feito utilizando um pequeno loop. Vou acrescentar SA ao vetor S e que vai para o corretor de códigos. E podemos ver que de fato funcionou. Como eu disse anteriormente, pessoal, vamos utilizar a função pandas dataread para fazer a leitura desses dados do Yahoo Finance. Portanto, eu vou fazer uma chamada aqui. Vou importar a data de pandas dataread. Vou definir como PDR. E aqui embaixo eu vou criar o vetor preços e vou trazer esses dados a partir da função getDataYahoo do pandas dataread. Vou definir o argumento códigos, que é os ativos, e vou dizer para a função que eu quero a partir de 2015. Trazer apenas os valores ajustados dado o fechamento do mercado de ações. E vou rodar. Como era esperado, não foram encontrados alguns ativos, devido ao fato de não serem mais listados na B3, ou determinado o código da empresa, vou optar por removê-los da minha lista códigos. Vou definir o vetor remove como esses carinhas e vou criar um loop para tirar eles do meu vetor códigos. Criar um for i in range len remove. Vou definir remove item como yesmo remove, e de códigos eu vou tirar cada um desses carinhas. Remove item. E a forma de ver se deu certo é calcular o tamanho de códigos. Agora vamos rodar novamente a função acima, sem os casos em que não foram encontrados. Então, rodando. Ok, deu certo. Agora o próximo passo é a gente calcularmos as métricas que serão utilizados dentro do nosso data frame, que serão utilizados para fazer essa separação entre diferentes ativos. As métricas que serão utilizadas serão retorno e volatilidade. Então, aqui nesse passo, vamos criar um dataset vazio chamado retornos. Eu vou definir ele como PD data frame. Em seguida, eu vou definir a coluna retornos. Como a porcentagem de mudança de um dia para o outro, ou seja, se melhor usarmos data frame preços, note que esse valor aqui ele é mais alto que o que a função PCT underline change vai calcular é justamente essa diferença percentual de um dia para o outro.
dentro do mesmo ativo. Portanto, eu vou utilizar essa função Persistent Change, vou criar a média e vou optar por trazer apenas os dias úteis, os dias em que abre o mercado, que são 252 dias úteis aproximadamente. O mesmo para volatilidade, eu vou definir como, vou criar uma coluna para volatilidade. Vou utilizar também a função porcentagem de mudança, PSDF Change. Vou calcular o desvio padrão e vou multiplicar pela raiz quadrada de 252, que são os dias úteis. Ok? Agora, nesse ponto aqui, vamos determinar o número ótimo de clusters pelo método conhecido como curva cotovelo. O próximo passo é definirmos o número ótimo de cluster. Para isso, faremos uso de um método conhecido como método do joelho, que consiste em estudar o decaimento da soma dos quadrados do erro, ou seja, a soma do quadrado da distância entre cada observação e o centroide. Para isso, vamos criar um NumPy Array com a coluna retorno e volatilidade. Vou chamar de npData, definir todo esse argumento dentro aqui como um NumPy Array. np as array, retornos, escrevemos como retorno, e aqui a gente faz o mesmo para a volatilidade, np as array, retornos, volatilidade. E aqui a gente quer a transposta desses caras. Vou chamar esse npData de x. E aqui embaixo a gente vai criar um vetor em que será armazenado esses valores da soma dos quadrados do erro. E serve basicamente para dizer o quão bem uma amostra foi clusterizada. Ok, embaixo eu vou rodar essa parte de cima e vou criar um loop. A minha ideia é fazer com 25 clusters, é uma quantidade boa para estudarmos esse decaimento do SSE. Para isso eu vou criar um loop que vai de range, que vai de 2 até 25. Vou definir caminhos como caminhos, o modelo. Aqui eu estou definindo meu modelo caminhos. N-cluster eu vou definir como K. Eu quero que seja iterativo, isso. Critérios entre os valores dos clusters que iremos estudar. E N-init, ou seja, o número de vezes que o algoritmo irá rodar por diferentes seeds, eu vou deixar como default alto. Em seguida, vou ajustar meu modelo caminhos. Vou ajustar na lista no vetor X. E vou guardar isso no vetor inércia. Caminhos inércia.
Temos pequenos errinhos que foram corrigidos. Ok? E agora a gente já consegue visualizar esse gráfico do joelho, ou seja, elbow curve. Vou utilizar a função PLT para isso, no Matplotlib. Vou definir aqui a figura com as dimensões 15 15. PLT plot. Vou dizer aqui nosso range, ou seja, queremos que tenha essa quantidade de observações. E vou colocar aqui no meu eixo Y a inércia. Enfeitar um pouquinho mais os gráficos, colocando um grid e um título. Curva do cotovelo. Elbow curve. Em inglês é elbow curve. E aqui embaixo eu decidi reduzir aqui o gráfico para visualizar melhor. E aqui a gente nota que o decaimento ele começa a ser lento, né, quando o número de cluster ele é igual a 3. Uma vez definido o número ótimo de clusters como 3, vamos calcular o caminhos. Agora vou criar uma seção separada para isso. Vou criar aqui um vetor chamado centroides. Vou definir ele como caminhos, um PyData 3, sendo 3 o número de clusters. E agora eu vou atribuir cada observação ao cluster. Criar aqui id cluster. Utilizar a função vk npdata centroides. Agora eu vou criar um data frame com os códigos e os clusters associados a cada código. Vou chamar de cluster auxiliar. Eu vou querer código do cluster para código cluster e utilizar a função zip retornos.index id cluster. Vamos visualizar aqui para ver como ficou. Ok, exatamente o que a gente queria. Vou criar um data frame com esse cara. Dev cluster. Criar um data frame. Dev cluster. PD data frame cluster auxiliar dev cluster. Vou criar as colunas. Vou chamar a primeira coluna de código e a segunda coluna de cluster. Boto um sinalzinho de igual. E agora vamos visualizar. Ok. Vou criar aqui um novo data frame com informações da volatilidade,
e retorno para cada ação. Vou chamar aqui de def stocks turnos reset index. Vou pegar o vetor retornos e vou dizer o seguinte: def stocks cluster é o equivalente a def cluster. Pegar a informação do cluster do outro data frame e vou renomear o nome das colunas. Def stocks columns igual a código retorno volatilidade e o cluster. Vamos ver como ficou o def stocks. Ok. Agora que temos o data frame final, vamos criar um gráfico para ver esses resultados. Vou utilizar a função plotslide porque ela consegue, a gente tem gráficos bem dinâmicos. Vou utilizar o scatterplot desse pacote. Nele eu vou colocar def stocks. No eixo X eu vou colocar o retorno. No eixo Y eu vou colocar a volatilidade. A cor eu quero a cor do cluster. E vou colocar over data é igual ao código. Não quero que o gráfico mostre um gradiente, uma barra de gradiente ao lado, por isso eu vou colocar a função layout colors show scale igual a false. Vou mostrar a figura. Ok, eu havia esquecido aqui, tem um pequeno errinho. Ok, agora tudo certo. E pessoal, podemos perceber que foi possível a custorização. Nós temos 3 clusters aqui distintos, ou seja, isso significa que os ativos em amarelo eles têm características similares em termos de volatilidade e retorno, ou seja, eles são ativos que, se investidos apenas nesses caras aqui, não teríamos uma diversificação tão grande se investíssemos nos ativos de amarelo, azul e rosa, porque eles têm diferentes níveis de risco e diferentes níveis de retorno também. Perfeito, pessoal? Esse é o final da nossa aula. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se inscreva no canal, ative as notificações. Valeu, abraço. Até a próxima.